aprovou uma medida que pode se tornar uma lei sobre uma mudança drástica em cima dos direitos autorais. O artigo proíbe usos de imagens, textos, alguns links e até mesmo dar um fim de uma vez com os memes. Eu vou pegar minha marreta! Eu vou pegar minha marreta, meu irmão! Eu vou dar tanta marretada na sua cara! Você vai passar o 2018 numa maca! Vou pegar minha marreta! Tanta marretada na sua cara! Na sua cara! Vou pegar minha marreta! Tanta marretada na sua cara! Na sua cara! Vou pegar minha marreta! Tanta marretada! Esse artigo foi uma lei votada pela União Europeia. O que é a União Europeia? A União Europeia é um bando de burocrata que não foi eleito por ninguém. A organização de burocratas controla a União Europeia. Controla os países da Europa, sendo que ninguém aí foi eleito, ninguém aí representa ninguém da Europa. Se esse merda tivesse aqui na frente agora, na moral, ia dar um suco dentro da boca. Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Vou processar todos vocês. 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 Vou processar todos Não tem graça, cara. Não tem graça. Você tá rindo? Você tá rindo? Acabou!